Imagine-se em um mundo onde ser fiel a seus princípios pode custar sua vida. Foi exatamente nessa realidade que Daniel, um homem de fé inabalável, viveu. Ele enfrentou desafios que poderiam ter destruído sua confiança, mas escolheu permanecer firme. E é sobre essa história que vamos falar hoje. O segredo de Daniel na cova dos leões e como ele pode transformar a sua vida. Daniel era um estrangeiro em uma terra distante, cercado por costumes e crenças que iam contra tudo o que ele acreditava. Mesmo assim, ele prosperou não por sua força ou habilidade, mas por sua fidelidade a Deus. Sua vida foi marcada por decisões difíceis e momentos de extrema tensão. O mais conhecido deles, a noite na cova dos leões. Mas o que sustentava Daniel? O que o tornava diferente? E o mais importante, como podemos aplicar as lições de sua vida em nossos próprios desafios diários? Prepare-se para uma jornada que vai além de um simples relato histórico. Vamos desvendar as estratégias espirituais que fizeram de Daniel um exemplo de fé e coragem. E no próximo capítulo, mergulharemos no contexto histórico e espiritual que moldou sua caminhada. O contexto histórico e espiritual de Daniel. A história de Daniel começa em uma época de grande turbulência para o povo de Israel. Em 605 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelo poderoso Império Babilônico e muitos judeus foram levados como exilados para a Babilônia, entre eles Daniel. Esse jovem, retirado de sua terra natal, encontrou-se em uma cultura completamente diferente, com costumes que desafiavam seus valores e uma religião que contradizia sua fé em Deus. Apesar do cenário adverso, Daniel se destacou rapidamente. Sua inteligência, caráter e dedicação a Deus o tornaram um jovem excepcional. Ele foi escolhido para servir no palácio do rei Nabucodonosor, onde recebeu treinamento nas artes e ciências da Babilônia. No entanto, mesmo vivendo em um ambiente de luxo e idolatria, Daniel manteve sua integridade. Ele não apenas se recusou a se contaminar com a comida do rei, como relatado no início de seu livro, mas também mostrou um compromisso inabalável com sua fé. O segredo de Daniel era simples e profundo, uma vida de oração. 3 vezes ao dia, ele se voltava para Deus, buscando sabedoria, força e direção. Esse hábito constante era sua âncora, sua fonte de coragem para enfrentar os desafios diários. Enquanto outros líderes buscavam favores do rei e status, Daniel se dedicava a agradar a Deus. E foi essa devoção que o colocou em posições de grande influência em 2 dos maiores impérios da época, Babilônia e Medo-Pérsia. Contudo, essa ascensão atraiu a inveja de seus pares, preparando o palco para uma conspiração mortal. Agora que entendemos o contexto que moldou Daniel, vamos explorar o evento que transformou sua vida e testou sua fé ao extremo. Acompanhe o próximo capítulo e descubra como a inveja se tornou o estopim de um plano perverso contra ele. A conspiração contra Daniel. Com o passar do tempo, Daniel se tornou um dos líderes mais respeitados do reino de Dário, governante da Medo-Pérsia. Ele era um dos 3 administradores principais, responsáveis por supervisionar os sátrapas, governadores regionais que cuidavam das províncias. Sua honestidade, sabedoria e eficácia eram inquestionáveis. No entanto, essa excelência despertou a inveja de outros líderes, que não suportavam vê-lo em tal posição de destaque. Os conspiradores começaram a procurar motivos para acusar Daniel. Vasculharam sua administração, tentando encontrar falhas ou indícios de corrupção. Mas Daniel era irrepreensível. Ele não apenas era leal ao rei, mas também era profundamente fiel a Deus. Quando perceberam que não poderiam acusá-lo de nada relacionado ao governo, decidiram atacá-lo onde ele era mais vulnerável: sua fé. Foi então que eles elaboraram um plano astuto. Sabendo que Daniel orava diariamente ao seu Deus, sugeriram ao rei Dário a criação de um decreto. Durante 30 dias,
Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O decreto foi apresentado de forma a massagear o ego de Dário, que, sem perceber a armadilha, assinou a lei, tornando-a irrevogável, conforme os costumes dos medos e persas. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Ao invés de esconder sua fé, ele continuou orando a Deus como sempre fazia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Ele não alterou sua rotina por medo ou pressão. Para Daniel, sua lealdade a Deus estava acima de qualquer decreto humano. Essa coragem incomodou profundamente os conspiradores, que imediatamente o denunciaram ao rei. Dário, ao ouvir as acusações, ficou angustiado, pois gostava de Daniel e confiava nele. No entanto, a lei estava contra o administrador fiel. Mesmo relutante, o rei não teve escolha. Daniel deveria ser lançado na cova dos leões. E assim, a conspiração foi concluída, mas estava longe de ser o fim da história. O que aconteceria a Daniel naquela noite terrível? Seria essa a prova final de sua fé? No próximo capítulo, entraremos na cova dos leões para testemunhar a grande prova de fé de Daniel e o poder de sua confiança em Deus. A prova de fé na cova dos leões. Quando Daniel foi levado para a cova dos leões, todos os olhares estavam sobre ele. A decisão era irrevogável. Ele seria jogado naquele espaço escuro e mortal, repleto de leões famintos. No entanto, o que deveria ser um momento de desespero se transformou em um testemunho de fé. Daniel não mostrou sinais de pânico. Em vez disso, sua confiança em Deus permaneceu intacta. O rei Dário, angustiado, acompanhou o processo com um peso no coração. Ele sabia que Daniel não havia cometido crime algum, mas estava preso às leis dos medos e persas, que não permitiam mudanças ou revogações. Antes que a pedra fosse colocada sobre a entrada da cova, o rei disse algo surpreendente a Daniel: "O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará." Essa declaração era tanto uma esperança quanto uma oração, vindo de um homem que começava a reconhecer o poder do Deus de Daniel. Naquela noite, enquanto Daniel permanecia na cova, Dário voltou para o palácio. Ele jejuou, recusou distrações e passou a noite sem dormir, tomado pela preocupação. A tensão era palpável. O que estava acontecendo dentro da cova? Como Daniel estava enfrentando aquele momento? Enquanto isso, na cova, algo extraordinário acontecia. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Os ferozes predadores, que deveriam ter devorado Daniel, permaneceram quietos e inofensivos. A presença divina transformou aquele lugar de morte em um espaço de proteção. Daniel, fortalecido por sua fé e pela certeza de que Deus estava com ele, passou a noite em paz. As horas se arrastaram para Dário. Ao amanhecer, ele correu até a cova, mal contendo sua ansiedade. Com uma voz cheia de esperança e desespero, ele gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem continuamente serves, conseguiu livrar-te dos leões?" O que ele ouviu a seguir foi nada menos que um milagre. A resposta de Daniel, clara e confiante, ecoou da cova: "Ó Rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal." O livramento divino não apenas salvou Daniel, mas também começou a mudar corações. No próximo capítulo, veremos o impacto desse milagre no reino e as lições eternas que ele trouxe. A intervenção divina e o milagre. As palavras de Daniel, ecoando da cova dos leões, foram um alívio e uma surpresa para o rei Dário. A pressa tomou conta do monarca enquanto ele ordenava que os servos removessem a pedra da entrada. Daniel foi tirado da cova sem sequer um arranhão, uma prova clara de que a mão de Deus havia agido em seu favor. A incredulidade se misturava à admiração de todos os presentes. Dário não conseguiu conter sua emoção.
Ele reconheceu que o livramento de Daniel não era fruto do acaso, mas sim da ação de um Deus vivo e poderoso. Aquele milagre não apenas preservou a vida de Daniel, mas também expôs a verdade de que o Deus de Israel era maior do que qualquer força humana ou decreto real. Enquanto isso, o destino dos conspiradores foi selado. O rei ordenou que aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Dessa vez, não houve intervenção divina, e eles foram imediatamente devorados. O contraste era claro. O livramento de Daniel foi um sinal de que Deus defende aqueles que nele confiam, enquanto a destruição dos inimigos mostrou a seriedade do julgamento divino. Após esse evento, Dário fez algo extraordinário. Ele decretou que todos no reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Em sua declaração oficial, o rei afirmou: Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A cova dos leões não foi apenas uma prova de fé para Daniel, mas também um testemunho público do poder de Deus. O evento transformou não apenas a vida de Daniel, mas também o coração de um rei e de um império. A fé constante de um homem fez com que o nome de Deus fosse exaltado em toda a terra. Mas quais lições podemos tirar dessa história para aplicar em nossa vida? No próximo capítulo, vamos refletir sobre as lições eternas que a fidelidade de Daniel nos ensina. Não perca! As lições de fé que transformam vidas. A história de Daniel na cova dos leões é mais do que um relato sobre livramento divino. É uma verdadeira aula de fé, coragem e confiança em Deus. Embora o evento tenha ocorrido há milhares de anos, as lições que ele nos ensina permanecem incrivelmente atuais e práticas. A primeira lição é a importância de uma vida de oração constante. Daniel não começou a orar apenas quando enfrentou dificuldades. Ele tinha o hábito diário de buscar a Deus. Isso nos mostra que a força para enfrentar os desafios vem da intimidade contínua com o Criador. Em um mundo onde a pressão para ceder é constante, a oração nos mantém firmes e conectados ao propósito de Deus. Outra lição é a coragem para permanecer fiel, mesmo diante de ameaças. Daniel poderia ter escondido sua fé para evitar a cova dos leões, mas escolheu ser transparente e inabalável. Sua lealdade a Deus foi mais forte do que o medo da morte. Essa coragem nos inspira a sermos fiéis em nossas convicções, independentemente das consequências. Por fim, aprendemos que Deus é soberano e fiel. Ele não apenas protegeu Daniel, mas também usou a situação para glorificar seu nome diante de um reino inteiro. Essa verdade nos lembra que Deus pode transformar nossas lutas em oportunidades para mostrar seu poder ao mundo. Agora, imagine como sua vida seria diferente se você adotasse esses princípios. Como seria sua relação com Deus se você orasse com a constância de Daniel? E se você tivesse a mesma coragem para enfrentar seus medos? Essas lições não são apenas para admirar, são para aplicar. No próximo e último momento, vamos recapitular os principais aprendizados e refletir juntos sobre o impacto dessa história em nosso dia a dia. A história de Daniel na cova dos leões é mais do que um testemunho de coragem e fé. É uma declaração do poder de Deus em agir na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Ao longo deste vídeo, vimos como Daniel se manteve fiel, mesmo quando sua vida estava em risco, como Deus o livrou de uma situação aparentemente impossível, e como esse milagre impactou um reino inteiro. Mas agora a pergunta mais importante: o que essa história significa para você? Assim como Daniel, você pode estar enfrentando sua própria cova de leões.
Talvez seja o medo do futuro, um desafio no trabalho, uma doença ou um relacionamento difícil. Mas assim como Daniel confiou em Deus e foi protegido, você também pode experimentar o cuidado divino em sua vida. Este é o momento de colocar em prática as lições aprendidas. Fortaleça sua fé com uma vida de oração constante. Seja corajoso em seus valores e confie em Deus, mesmo quando tudo parecer incerto. Lembre-se, Deus ainda é o mesmo que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. E agora, queremos ouvir você. Qual parte dessa história mais impactou seu coração? Compartilhe nos comentários. Se este vídeo trouxe esperança ou inspiração para você, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Por fim, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Juntos, vamos explorar as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Que esta mensagem fortaleça sua fé e te ajude a enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança no Senhor. Até o próximo vídeo e lembre-se, o Deus que livrou Daniel é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Que Ele te abençoe grandemente.